E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de termodinâmica que diz o seguinte: analise cada uma das seguintes afirmativas relacionadas à segunda lei da termodinâmica e indique se são verdadeiras ou falsas. Aí a gente vai ler as afirmações e identificar então. Lembrando que a questão ela está falando sobre a segunda lei, então a gente já sabe qual parte da matéria a gente precisa lembrar aí na hora de fazer a análise. Primeira afirmação diz o seguinte: em uma máquina térmica, a transformação de energia térmica em trabalho nunca se dá totalmente. Essa afirmação ela está correta, porque basicamente o que está escrito aqui é o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica, né? É aquela ideia de que eu nunca consigo transformar 100%, né, integralmente o calor fornecido para a máquina em trabalho. Inclusive, a gente tem sempre um cálculo de rendimento e tem sempre uma relação que a gente pode escrever dizendo que o trabalho que a máquina vai exercer é a diferença entre o calor da fonte quente, o calor recebido, né, total, menos o calor perdido para o que a gente chama ali de fonte fria, né, cedido para a fonte fria. De maneira então que eu sempre vou ter essa parcelinha aqui, que é a fonte de perda, né? A parte, então, que impede o 100%. Essa afirmação, então, ela está correta, verdadeiro. Segunda, calor flui espontaneamente de sistemas mais frios para sistemas mais quentes. Não, né? É sempre o contrário. Espontaneamente, a gente vai ter o calor fluindo do corpo mais quente, corpo de maior temperatura, para o corpo mais frio. Esse é o fluxo de calor, sempre assim, de forma natural. Óbvio que eu posso ter o processo contrário, mas não é um processo espontâneo, né? O processo contrário ele vai ser um processo forçado. Se não tivesse esse espontâneo na frase, aí poderia estar certa essa afirmação, né? Ela poderia ser tratada como algo possível. Como ele fala em espontâneo, aí ela fica falsa então. E 3 diz o seguinte, a terceira afirmação diz o seguinte: Carnot idealizou um ciclo totalmente reversível com o qual se obteria o máximo de rendimento possível. Essa afirmação está verdadeira, né? Justamente o ciclo de Carnot que a gente estuda, que é dividido em 2 transformações adiabáticas e 2 transformações isotérmicas, ele é um ciclo que serve de forma teórica para a gente ter uma noção do máximo rendimento possível de uma máquina. Inclusive, para a gente calcular o rendimento de Carnot, a gente faz o que, né? O rendimento de Carnot é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. A gente consegue, então, através dessa relação, calcular o que seria o máximo rendimento de uma máquina. E a partir daí fazer algumas conclusões, então. Olhando as alternativas, ficamos com verdadeiro, falso, verdadeiro. Ali nos leva para a alternativa D, que seria a resposta então para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.